E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Opa! Preparados? Hoje a gente vai desbravar um clássico da economia, Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises. Sei. Uma obra que, mesmo publicada lá em 1952, ainda causa polêmica e coloca em xeque as ideias socialistas. Pois é, naquela época o socialismo estava bombando, né? Muita gente achava que era o futuro da humanidade. Mas aí veio Mises e manda a real. Economias centralmente planejadas, sem propriedade privada, sem preços livres. Disaster. Exatamente. E ele desmonta essa ideia com argumentos poderosos, mostrando que o socialismo, na prática, é inviável. Ele argumenta que sem propriedade privada, como definir quem é o dono de quê? E sem o sistema de preços livre, como saber o valor real das coisas. Impossível. Vira bagunça total. E para começar essa viagem, vamos direto ao ponto. A crítica ferrenha de Mises à teoria do valor-trabalho, um dos pilares do marxismo. Essa teoria aí deu o que falar, né? Deu mesmo. Marx acreditava que o valor de um produto era definido pela quantidade de trabalho empregada na sua produção. Isso tipo, quanto mais suor o trabalhador coloca na produção, mais valioso o produto se torna. Mas o Mises chega e fala, peraí, não é bem assim. Ele argumenta que o valor é subjetivo. O valor depende do quanto cada pessoa deseja aquele produto, do quanto ele é útil para ela. Exatamente. Mises até usa um exemplo para ilustrar isso. Imagina que, sob o socialismo, o oceano se transformasse em limonada. Um oceano de limonada. Ia ser demais. Só que, Ari, se ninguém gosta de limonada, Já viu, né? qual seria o valor de um oceano inteiro de limonada? Nenhum. Ninguém ia querer, ia ser um desperdício total. E é aí que Mises desmonta a teoria do valor-trabalho. Ele mostra que ignorar as preferências do consumidor é um erro fatal. Se ninguém quer, não importa quando o trabalho foi investido, o valor real é zero. E essa crítica abre um debate importante. Se o valor é subjetivo, como definir o que é justo numa troca? É mesmo. Será que a exploração, que o Marx tanto criticava, ainda faz sentido nesse contexto? Questão pra gente pensar, hein? Mises realmente nos faz questionar as coisas. E ele não para por aí. Não mesmo? Ele também tem uma visão bem diferente de Marx sobre a Revolução Industrial. É verdade. Enquanto Marx via a Revolução Industrial como um período de exploração brutal dos trabalhadores. Com muita desigualdade, né? Isso, o Mises argumenta que ela foi responsável por uma melhora drástica no padrão de vida, inclusive para os mais pobres. Sério. Ele até estima que 7 em cada 8 pessoas no mundo ocidental devem sua existência ao impacto da Revolução Industrial. Caramba, que número impressionante. Mas como assim? A gente sempre ouve falar da Revolução Industrial como uma época de sofrimento e desigualdade. A gente tende a focar nos problemas, né? É verdade. Mas o Mises argumenta que, sem a Revolução Industrial, a maioria da população ocidental simplesmente não existiria hoje. Mas por quê? A produção em massa, a mecanização, tudo isso possibilitou um aumento enorme na oferta de bens e serviços, tornando-os mais acessíveis a todas as camadas da sociedade. Ah, entendi. Quer dizer que a gente tem que repensar nossa visão da Revolução Industrial. Exatamente. Mises nos convida a olhar para os dois lados da moeda. Não é só uma história de exploração, mas também de progresso e inovação. Isso aí. E essa análise crítica é fundamental para entender o mundo de hoje, né? Afinal, a Revolução Industrial moldou a sociedade em que vivemos. Sem dúvida. E por falar em moldar a sociedade, o Mises também é um grande defensor da propriedade privada, né? Total. Ele via isso como a base de um sistema econômico racional. Para ele, sem propriedade privada, não tem como ter um cálculo econômico eficiente. Interessante. Mas me explica melhor essa história de cálculo econômico, parece complicado. Imagina um empresário pensando em abrir uma fábrica. Ele precisa saber quanto vai gastar, né? Com matéria-prima, salários, energia. Isso. Em um mercado livre, com preços definidos pela oferta e demanda, ele usa esses preços como guia. Tipo, se o preço do aço está alto, ele sabe que vai gastar mais para produzir, né? Exatamente. E aí ele compara custos e receitas para decidir se o negócio vale a pena. Faz sentido. Mas e sem preços livres? Aí fica impossível calcular. Como um planejador central, sem essa bússola, saberia estar usando os recursos da melhor maneira. É como navegar sem mapa, né? Perfeito. E a gente, como consumidores, também usa os preços o tempo todo, né? Na hora de escolher o que comprar, a gente compara preços para ver o que cabe no bolso. É isso aí. Os preços são sinais que orientam as decisões no mercado, mostrando que é mais ou menos valioso. E o Mises argumenta que, sem propriedade privada e preços livres,
A economia vira um barco à deriva. Sem um leme para guiá-la. Pelo visto, Mises não era muito fã de economias controladas pelo governo, né? Daí um pouco. Ele defendia a liberdade individual e o livre mercado como a chave para a prosperidade. E a gente vai se aprofundar mais nessas ideias nas próximas partes do nosso mergulho. Isso aí. Tem muita coisa interessante para discutir ainda. E aí, pessoal, de volta para mais marxismo desmascarado. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu como o Mises critica a teoria do valor-trabalho, defende a Revolução Industrial. E mostra a importância da propriedade privada e dos preços livres. Exatamente. E hoje a gente vai se aventurar num tema que está sempre em alta, a expansão do crédito. Isso aí é polêmica. E o Mises era um crítico ferrenho dessa prática. Ele argumentava que a expansão do crédito distorce os sinais do mercado. Cria uma ilusão de prosperidade no curto prazo. Mas, no fundo, semeia as sementes de uma crise futura. Tipo um castelo de cartas, né? Parece bonito, mas desmorona com qualquer vento. Exatamente. A questão é que esse dinheiro extra criado pelos bancos centrais não reflete a produção real de bens e serviços. É como se a gente tivesse um mapa com informações falsas. E aí? Leva os empresários a tomarem decisões erradas. Investem em projetos que parecem lucrativos, mas que, na verdade, são insustentáveis no longo prazo. E quando a realidade bate a porta? Aí já era. Bolhas especulativas estouram, empresas quebram, desemprego aumenta. Uma bagunça generalizada. O Mises argumentava que a manipulação do dinheiro pelo governo e pelos bancos centrais é uma das principais causas das crises econômicas. Mas peraí, a gente sempre ouve falar que o governo precisa intervir na economia, principalmente em momentos de crise. Essa é a visão dominante hoje em dia, né? É. Mas o Mises discordava. Ele era um defensor ferrenho do livre mercado. Acreditava que a intervenção do Estado geralmente causa mais problemas do que soluções. Isso aí. Para ele, o governo devia focar em garantir a liberdade individual, a propriedade privada e a livre concorrência. Criar um ambiente propício para o florescimento da economia. Exatamente. E por falar em livre mercado, o Mises também tinha uma visão bem diferente de Marx sobre investimento estrangeiro. O Marx de novo. Enquanto Marx viu o investimento estrangeiro como uma forma de exploração dos países ricos sobre os países pobres. Tipo uma dominação imperialista, né? Isso. O Mises defendia o investimento estrangeiro como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento econômico global. Sério. Mas como assim? Não seria o investimento estrangeiro uma forma de os países ricos dominarem os países pobres? O Mises argumentava que não. Ele dizia que o investimento estrangeiro, quando feito de forma ética e transparente, beneficia tanto o país que investe quanto o país que recebe o investimento. Mas como? Ele leva capital, tecnologia e know-how para países em desenvolvimento. Entendi. Cria empregos, aumenta a produtividade e impulsiona o crescimento econômico. Tipo, empurrãozinho para a economia, né? Isso. Mas é importante lembrar que o Mises não era a favor de um vale-tudo. Ele era um defensor do livre mercado. Mas com ética. Ele acreditava que a ética individual era fundamental para o bom funcionamento do sistema. Tipo, um freio de mão para evitar abusos, né? Perfeito. A ética seria o software que orienta o hardware do livre mercado. Gostei da metáfora. E o Mises também lamentava o declínio do investimento estrangeiro em meados do século XX. Por que será que isso aconteceu? Ele culpava, em parte, a ascensão de ideias socialistas e intervencionistas. Governos metendo a mão onde não deviam, né? Exatamente. Políticas de expropriação, impostos discriminatórios, restrições à repatriação de lucros. Tudo isso espantava os investidores. E estrangulava o desenvolvimento econômico. Parece que o Mises era um cara que ia direto ao ponto, né? Sem papas na língua. Faço falando sério. Uhum. Essa análise do Mises sobre investimento estrangeiro é muito relevante para a gente hoje em dia, né? Totalmente. A gente vê países em desenvolvimento lutando para atrair investimentos. Enquanto outros se fecham para o mundo com medo da exploração estrangeira. O Mises nos convida a questionar essas narrativas simplistas. E entender que a globalização, quando conduzida com ética e responsabilidade. Pode ser uma força poderosa para o progresso e a prosperidade. É isso aí. Na próxima parte a gente continua explorando as ideias do Mises. E mergulhando ainda mais fundo nesse marxismo desmascarado. De volta para a última parte do nosso mergulho em marxismo desmascarado. A gente já viu tanta coisa. É verdade. Já exploramos a crítica de Mises à teoria do valor-trabalho. Vimos a defesa dele da Revolução Industrial, Os perigos da expansão do crédito. da intervenção estatal. E até a visão dele sobre o investimento estrangeiro. Ufa! O Mises não era de fazer rodeios, né? Direto ao ponto. E hoje a gente vai encarar um dos maiores desafios. A crítica dele a dois pilares do marxismo. O materialismo histórico e a luta de classes. É isso aí, preparado. Bora lá?
Começando pelo materialismo histórico. Para quem não está familiarizado, essa é a ideia de que as forças materiais, tipo a tecnologia e os meios de produção, moldam a sociedade e a história, É como se a gente fosse um produto do sistema econômico, sabe? sem muita autonomia para mudar as coisas. É tipo isso. E o Mises discordava totalmente dessa visão. Ele não ia curtir essa ideia de sermos fantoches da economia, né? Não mesmo. É. Ele argumentava que o materialismo histórico ignora o poder das ideias, dos valores, das escolhas individuais. Afinal, as ideias movem o mundo, né? Com certeza. Foram as ideias que nos levaram a grandes descobertas, revoluções. A internet, por exemplo. Imagina um mundo sem internet hoje em dia. Impossível. E, para Mises, a gente não é só um resultado passivo das forças econômicas. A gente também molda o mundo com a nossa criatividade. Com essa capacidade de inovar. Faz sentido. Se a gente fosse só um produto da economia, ainda estaríamos nas cavernas, né? Provável. E a luta de classes, outro conceito central do marxismo, também levam chega para lá do Mises. Conta mais sobre isso. O Marx via a história como uma eterna batalha entre a burguesia e o proletariado. Os donos do capital versus os trabalhadores, né? Mas, para Mises, essa ideia de luta de classes não era a força motriz da história. Ele tinha outra visão. Sim. Para ele, a cooperação, a troca voluntária, a busca por benefícios mútuos. É isso que impulsiona o progresso. Exatamente. Ele acreditava que, em vez de uma guerra constante entre classes, a gente pode construir uma sociedade mais próspera através da colaboração. Mas, peraí. O mundo não é competitivo. As pessoas não lutam por recursos e poder o tempo todo. Sim, a competição existe. Mas o Mises argumentava que ela, quando livre e justa, pode ser um motor de inovação. Então a competição pode ser positiva. Sim, o livre mercado baseado na troca voluntária permite que pessoas com diferentes talentos e habilidades cooperem para gerar riqueza e melhorar suas vidas. É como um jogo em que todos podem ganhar, né? Exatamente. E essa valorização da liberdade individual e da cooperação tem tudo a ver com a defesa do individualismo pelo Mises. Ah, entendi. Ele colocava o indivíduo no centro de tudo. Isso. Para ele, o indivíduo é a unidade básica da sociedade. E da liberdade individual, o direito à propriedade privada, a livre iniciativa. São essenciais para o desenvolvimento humano. Mas e o bem comum? A gente não precisa pensar nos outros, naqueles que precisam de ajuda. Claro que sim. Mas, para Mises, o individualismo não é sinônimo de egoísmo. É mais uma questão de responsabilidade individual. Isso. Em uma sociedade livre, as pessoas são livres para perseguir seus objetivos, mas também são responsáveis pelas consequências de suas ações. E compaixão, a solidariedade. Para Mises, elas florescem de verdade num ambiente de liberdade individual, onde as pessoas podem escolher ajudar o próximo sem coerção. Uau, que visão inspiradora. Mises nos desafia a repensar o papel do indivíduo na sociedade, né? Sem dúvida. Ele nos mostra que a liberdade, a responsabilidade individual e a cooperação são os pilares de uma sociedade mais justa e próspera. Pessoal, e assim a gente encerra nosso mergulho profundo em marxismo desmascarado. Uma obra que nos provoca a questionar, a pensar fora da caixa. Buscar a liberdade individual como base de uma sociedade melhor. Esperamos que vocês tenham curtido essa jornada. E que ela inspire vocês a continuarem explorando o mundo das ideias. Valeu, pessoal. Até a próxima.